Craquete! Aê! Não acabou no primeiro! Fala perto do microfone. Pois é, garota. Certinho ali, certinho aqui, fechou? Ali também? Tá também? Boa! É assim que se fala. É, deixa eu ver isso aqui. E quem diria que a gente seria carudo o suficiente para voltar, não é verdade? Não contente com o erro uma vez, a gente voltou para fazer o segundo. E há quem diga que não se erra duas vezes, né? Tá aqui a gente para provar que essa teoria tem controvérsias. Mas já diria alguém, errar é humano, né? Eu não sou a capivara. Você eu acho que não é também. A capivara tá na moda, né, hoje em dia? Mas muito bem, sejam bem-vindos. Antes da gente começar a gravar, eu estava comentando aqui com ele. Deixa eu virar pra cá, porque daí o povo Isso, já me olha. ajusta aí bonitinho para nós sair bem na câmera, né? Lembrando que nós não tá apresentando o Jornal Nacional também. Olham pra cá também, né? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Os ônibus de São Paulo. Eu fiquei muito contente. Ficamos muito contentes, né? Eu não gostei muito, não. Ah, fio louco. Entrou bastante gente para poder assistir os nossos vídeos, então... O nosso vídeo, né? Os nossos, um vídeo. Os nossos... Impressionante. É uma coisa que... Com o advento da tecnologia... Vem de novo. Como diria um bom começo de redação do Enem, com o advento da tecnologia, muitas pessoas são alcançadas, né? E é engraçado pensar que, mesmo não tendo muita divulgação, o vídeo passado teve 50 visualizações, 10 likes, um comentário, inclusive obrigado pelo comentário. Muito bom. E sem muita coisa assim que a gente fez, porque realmente a gente fez como um teste, né, para ver como que seria a gravação e tudo mais. E muita gente viu. Ou muita gente ficou repetindo o vídeo, que é uma hipótese também. E muita gente que eu digo foi mais de uma pessoa, sabe? Então, pra mim já é muita coisa, sabe? Tinha começado com 5, né? Que você falou, não, 5 vai ver. Falei pra minha mãe, a minha também. Rapaz. Mas... E eu me diverti porque eu mostrei lá pra mãe, eu expliquei direitinho, né? E a gente assistiu junto aqui, porque eu queria que você visse a cena. Eu coloquei na TV a gente assistindo, né? Uhum. E eu, né, pensando, olha aqui que eu fui, a presepada que eu fiz. Que vergonha. Aí depois, viu? Como é que faz pra achar seu vídeo aqui? Quer ver de novo. A minha esperança da pessoa que eu falei que eu queria mostrar, não já esqueceu, né? Mas é isso. E, bom, começar então? Eita. E pra onde que nós vai hoje, hein? Qual que é o tema que a gente pensou, será? Hoje, deu na telha de falar sobre propósito. Não, vamos usar o nome, ué. A parte boa do canal é o nome. Excelente. O que a gente fala aqui pouco importa. Jogou deu na telha em algum momento, já salvou o vídeo, já. Boa. Já dá um spoiler pro pessoal. Aqui tem um papel na mesa, o que seria isso aí? É uma folha de sulfite A4 de gramatura, não faço ideia. Mas tem aqui algumas músicas que foram tocadas em algum lugar, provavelmente. Uhum. E um roteiro de 5 linhas. Olha, já estamos evoluindo. Aí sim, hein? De um lugar que a gente vê que não teve planejamento algum, já tem uma folha com coisa escrita. Aí eu te pergunto, eu vou entender o que está escrito aqui? Imagina se fosse para ler real time, né? Não vai não. O teleprompter, né? Nossa. O Faustão usava a coisa escrita à mão. Depois ele se atrapalhava todo pra ler. Não sei se você lembra dessa época. Sim. Poxa, que da hora. Pérolas da TV brasileira. E muito bem falado, o tema é propósito, né? Uhum. A gente pensou com carinho nesse tema porque, relembrando lá o primeiro episódio, deu na telha de montar um podcast pra gente conversar um pouquinho, né? Uhum. Nada mais do que gravar as coisas que a gente já faz no dia a dia. Uhum. Né? E a gente comentou também sobre algumas aleatoriedades que no fim dá certo pra caramba, né? Exatamente. Então comentamos lá, só fazendo um remember rapidinho, então comentamos da amizade, como se conheceu, o que fez, foi um resuminho, né? Caravana de onde? Espero que tenham gostado, a gente se divertiu bastante já no primeiro episódio, né? Sim. E
Tudo começa assim, muitas vezes despretensiosamente. Você não tem ali definido um norte, mas você aproveitando o caminho, né, que você percorre, acho que a gente falou um pouco sobre isso também, de repente você vai construindo ideias e essas ideias vão saindo do papel e vão se tornando realidade, né? Sim. E depois, compreendido o caminho que você quer seguir, você define o seu propósito. Nossa! E você nem pensou pra falar isso, né? Não, e você viu a minha postura aqui? Eu quase acreditei. Muito bom, mas a ideia é justamente essa, falar sobre propósito. E, bom, como a gente fazia quando começava alguma coisa nova na escola, começar com a definição. Propósito refere-se à intenção, objetivo ou motivação profunda que guia as ações e a vida de uma pessoa ou organização. Tem um propósito significa entender por que você existe ou faz. Aí eu tava. O porquê você existe ou faz o que faz. Ó. Conectando seus valores e paixões a um objetivo maior que pode trazer significado, direção e foco à sua vida. Impressionante. Palavras do nosso glorioso pai Google. Graças a ele. Graças a ele. E é isso, né? Como diz no texto, como o autor cita, o meu lírico fala. O meu lírico. O propósito é justamente isso, né? É uma coisa que a gente tem, basicamente é um objetivo, só que de uma maneira um pouco mais forte, se eu for parar pra ver. E que a gente vai fazer com que a nossa vida gire em torno de realizar aquilo em algum momento. E isso, que nem falou aqui, serve tanto para pessoas quanto para organizações. Uma instituição, uma organização, ela tem seu objetivo também, ela tem seu propósito de existir. Muitas vezes uma empresa tem o propósito de ganhar dinheiro. Uma organização tem no sentido de, sei lá, uma ONG, alguma coisa assim, tem o objetivo de levar, sei lá, um ensino da leitura a lugares afastados, levar mantimentos a comunidades carentes e tudo mais. Uhum. E propósito nada mais é que isso. É uma coisa que a gente tem dentro da gente que a gente quer realizar e a gente vai se desdobrar para fazer isso, né? Poxa, muito bom, muito bom. E é isso o episódio de hoje, muito obrigado. E olha que interessante. Para que você tenha um propósito, né, que eu falei da questão do trajeto, então você vai definindo objetivos. Às vezes às vezes não. Acho que creio que todo mundo aqui já passou por isso em algum momento. Quando você ainda está se descobrindo, tipo, o que eu quero fazer de profissão, o que eu quero fazer da vida. Geralmente ali essa dúvida ela beira ali mais na parte da adolescência, né? Eu não sei se hoje ainda é muito assim, porque eu não tenho muito contato com pessoas tão jovens, né? Então, eu lembro que na nossa época... Semana passada. Mas com a gente era muito assim, de já no ensino médio a gente já ter esse direcionamento. A gente já vinha do finalzinho do fundamental ali lá para a 8ª série, né? Normalmente. Isso. Já vinha com essa coisa mais consolidada. Porque quando criança a gente sempre tem isso, né? Ah, quero ser professor, quero ser dentista, quero ser astronauta, quero ser não sei o que, não sei o que, não sei o que. E vai passando o tempo, a gente vai entendendo como é que funcionam essas profissões de fato, né? Vai vendo, no caso, nessa época que a gente começa a participar em feira de profissão e coisas desse sentido, né? Começa a ter um conhecimento de mundo um pouco mais real, né? Legal. Porque até então é tudo muito utópico na nossa cabeça. Nossa. E nisso a gente vai achando esse meio que a gente quer seguir, né? E é mais ou menos nessa faixa lá para finalzinho da 8ª série, começo do ensino médio, até no final a gente definir uma faculdade ou não, porque às vezes também não é necessário, né? Muitas áreas não exigem o estudo em faculdade, você precisa de um curso, alguma coisa assim, uma especialização que já te faz apto a exercer uma determinada função, né? Cara, você falando isso, você me transportou para um momento da vida. Então voltou lá. Nossa, passou um filme. Nossa, isso é muito legal. Essa questão de você ir conversando, vai vindo coisas, né? E você já vai lá. No começo o universo era denso e quente. Nossa. Porque literalmente me jogou ali para essa época que você bem citou, né?
E, cara, como que é legal essas memórias que parece que é recente. Na verdade né? Não faz tanto tempo assim. Que nem você falou, semana passada, né? Isso, semana passada. Só que essa semana tem 15 anos. E daí, eu me lembrei agora de algumas feiras, por exemplo, lá no Senai que a gente foi, e aquela história, né? Tipo, o que que eu vou decidir fazer? Aí você vê aquele monte de máquina hiper mega tecnológica na época, você fala, meu Deus, que mundo da hora. Que a gente já mexia com máquinas convencionais, que pra mim já era uma mega de uma novidade. Sim. Aí de repente você descobre que tem automação, né? Processos um pouco mais complexos ali. Você fala, caramba, velho. Então quer dizer que se eu programar essa máquina aqui, belezinha, bonitinho, sem errar nada, que ela vai acontecer. me gerar esse resultado aqui. Já é um leque diferente. Sim, sim. Né? E daí, pro propósito, você tem que ter essa visão, aí já dando uma opinião, né? É interessante você ser aberto a realidades para que você decida o que você quer, né? Exatamente. Até tem um conceito japonês que é o Ikigai, né? Que é basicamente a mesma coisa. Porque você vai muito nessa vertente de você se conhecer, saber o que você gosta de fazer, o que você não gosta de fazer, o ambiente que você gosta de estar ou não. E a partir disso, desse conhecimento pessoal que você tem, você se destina a fazer alguma coisa. No caso aqui, a gente está levando o propósito como basicamente profissão, mas o propósito ele não é somente isso, né? Ele é basicamente aquilo que vai te levar como vida como um todo, né? Não é só a profissão em si. É claro que a profissão ela vai ser grande parte disso, até porque a maioria dos trabalhos a gente passa basicamente o dia inteiro nele, ou a noite inteira, depende do horário também. A gente passa boa parte do tempo num ambiente de trabalho mesmo. E meio que isso acaba guiando a gente, mas não é só isso. O próprio trabalho em si, ele tem que ter o seu propósito, seja pra a gente tá ali, né, porque gosta realmente, né, que acaba sendo um pouco o nosso caso. E tanto quanto às vezes você tá no trabalho porque você tá, por exemplo, num começo de carreira, você tem um objetivo de chegar em patamares maiores. Às vezes você não tem uma condição de fazer um estudo de início ali para ter uma formação e tudo mais, apesar de ter uma capacidade intelectual para isso, mas não ter o recurso. Legal. E você se prepara através do trabalho, angaria recurso ali para mais para frente poder fazer uma faculdade, fazer um curso de especialização, ou às vezes você já tem uma faculdade, fazer seria um MBA, um mestrado, um doutorado, coisas nesse sentido, né? Legal. E vai de novo nessa de, tipo, tudo que vai te envolver ali na sua vida, tudo que você quer pra sua vida vai girar em torno disso, né? Muito bom, caramba. Então é válido dizer que se você tem um propósito definido, os objetivos e tudo aquilo que pode vir de... Como que seria a palavra? Que talvez te desestimule ou tire você da rota, você consegue transpor com mais facilidade. É basicamente isso. Porque quando você tem essa convicção de que eu sei o que eu quero pra minha vida, eu sei qual que é o meu caminho, vamos dizer assim, você sabe que o que você vai ter que fazer para chegar até certo ponto. E isso inclui tanto coisas boas quanto as dificuldades que você vai ter no caminho, que, convenhamos, vai existir. Sim. A gente não vive no mundo de arco-íris, que nem fala no filme do Rock, né? Uhum. O mundo não é um arco-íris, não é um raio de sol, não sei o quê. Tem aquela frase famosa dele que eu não decorei. Mas tá lá, muito boa referência. E o mundo real, ele é muito assim, né? Ele é um lugar cinza e meio intimidador muitas vezes, que vai te querer fazer desistir, que vai te derrubar, e é normal. Mas quando você tem isso bem definido, você tem mais força de vontade pra seguir em frente. Porque você sabe que, confiando no processo, voltando um pouco naquilo que a gente falou no episódio anterior, você tendo essa convicção, você sabe que uma hora vai chegar um momento em que você vai chegar no patamar que você deseja. Não exatamente, às vezes, na posição exata de cargo ou de salário, mas algo muito próximo disso, né? A probabilidade disso acontecer é muito grande, né? Muito bom. E a gente tá falando aqui, né? A gente comentou aqui
bem no começo a gente acaba definindo isso, né, esse propósito, mas aí eu te pergunto, a gente define esse propósito só quando a gente é criança, saindo da infância ali para adolescência e já começando a vida adulta, ou isso aí pode surgir ao longo do tempo? Eu vou responder para você. É uma coisa assim que é fixa, assim, obrigatoriamente, tipo, a gente tá no ensino médio, semana que vem a formatura, você já tem que estar com todo o checklist, todo o roteiro da sua vida ali na palma da sua mão pra assim, não, saí aqui, peguei o diploma, tal, beijo, abraço, tchau, obrigado, amanhã eu tô começando aqui nessa... É assim ou... Garota, a gente pode ter reviravoltas no caminho? Essa Quando pergunta você responde, é muito boa. Muito bem. Essa pergunta ela é muito boa. Os nossos objetivos, eles podem sofrer mudanças no caminho. Então, pensa assim, o caminho é a nossa vida, né? Que ela vai sempre seguindo, né? E o trajeto seria, digamos, o propósito. Então, eu vou definindo objetivos para que eu consiga seguir o trajeto até onde é que eu desejo. E só uma lembrança aqui. Quando a gente era criança, né, eu estava no fundamental, eu lembro que teve uma aula que a professora perguntou, né, o que vocês todos aqui querem ser? E eu lembro exatamente essa cena, porque foi semana retrasada. Daí alguns falaram assim, eu quero ser engenheiro, eu quero ser arquiteto. E daí chegou em mim, né? E você, o que você quer ser? Eu falei, eu quero ser motorista. Então, e eu falei assim com convicção. Aí, acho que ela chegou a perguntar por quê, para cada um perguntou, né? Aí eu falei, meu pai trabalhava com isso, né? E eu acho muito legal, é o que eu quero fazer. E esse era o objetivo que eu defini. Só que daí o tempo passou, você vai conhecendo outras coisas. E talvez daí você se interessa por outras coisas. Fala, não, pensando bem, acho que eu vou querer fazer tal coisa. Não, pensando bem, essa tal coisa também não, vou fazer outra ainda. Então, os objetivos, eles podem mudar. E no meu caso, né, se você bem conhece a história, mudou bastante. Sim. Mas o propósito é sempre vencer. Conquistar o espaço, chegar lá. Aí os objetivos a gente vai definindo, né? Resumindo o que você falou. E tem uma frase legal que você falou, não vou saber citar exatamente, mas se descobrir, né? Entender o seu eu. Dá pra aprofundar esse... Não está aqui, não. Não tá escrito? Não. Considera, sacanagem. Não, mas deve ter escrito aqui em algum lugar. Mas foi só pra desvar, meu. Você se compreender. Porque, meu amigo, quando chega a parte complicada, Sim. Por exemplo, as frustrações, Sim. Quando aquele objetivo bem definido, a meta bem clara, começa a ruir, aí o bicho pega. Rapaz. É uma coisa assim que pega muito forte na gente, assim, porque às vezes a gente faz tudo pra dar certo. Vai lá, às vezes acorda cedo, estuda ou trabalha e insiste naquilo, tem poucas horas de sono em determinado momento e às vezes simplesmente não acontece. A gente faz de tudo pra dar certo e acaba dando errado. É comum isso acontecer. E é nesse momento que muitas pessoas desistem também, né? Acabam falando assim, mas isso não é pra mim, não sei o quê, eu vou desistir, fazer outra coisa, acaba seguindo um caminho mais fácil. O que também não é o fim do mundo, porque às vezes a pessoa até tem razão de tipo, eu comecei nesse caminho achando que era o meu propósito, mas na verdade às vezes era só influência de alguém. Era só alguém que me falou lá atrás que, você tem jeito pra fazer isso, vai lá, segue e você vai ser feliz. E é isso. E quando na verdade você tipo, eu sei que eu sou capaz de fazer tal coisa, mas no fundo, às vezes você não tem essa percepção direta, mas no fundo você sabe que aquilo talvez não seja realmente pra você. E às vezes só experimentando mesmo pra você saber que realmente, tipo, não é isso que eu quero pra minha vida, eu vou parar por aqui, encerro esse capítulo e daí volta, começa de novo. Que
é o diferencial, né? Tipo, das pessoas que dão certo fazendo aquilo, ó, que elas gostam. Em dado momento, elas tiveram frustrações, elas sofreram... Pegando o exemplo de atletas, né? Que normalmente a gente lembra de atletas renomados, essas coisas assim, pessoas que assim, ganharam títulos quando jogaram em algum clube, alguma instituição, alguma coisa assim, ou foram medalhista olímpico, coisa nesse sentido. Mas ali é um momento da vida daquela pessoa. Antes daquele momento, muita coisa aconteceu. E foi justamente essa convicção dela que levou ela para aquele momento. Porque eu lembro de ver no caso do Michael Jordan, né, que é uma pessoa famosa, né? Nossa. Poucas pessoas não conhecem, apesar de ele não ser tão contemporâneo assim. Ele atuou mais na década de 90 ali, finalzinho da década de 90, mas por causa da fama dele é conhecido até hoje, né? E ele falava, pra eu chegar nesse ponto, eu treinava arremesso todo dia, treinava não sei de que horas até que horas, errei muito, perdi partidas, muitos dos arremessos acabava errando, mas na insistência ali, no treino, no dia a dia, na disciplina, ele acabou se consagrando, né? Não só ele, como consagrou um time inteiro, né? Meio que ele à frente ali e todos os outros acompanhando, né? E que nem você falou, às vezes a gente muda de objetivo ao longo da vida. E parando pra ver no meu caso, isso aconteceu algumas vezes também, né? E é comum. Tanto que você vai lembrar, né? No começo do ensino médio... Acho que eu vou ali rapidinho, depois eu volto. Mas assim, eu sempre gostei de fazer várias coisas, assim, eu era uma pessoa muito curiosa. E nessas curiosidades, assim, uma influência que eu tinha muito, assim, era na parte de biologia. Na parte de zoologia, para ser mais específico, assim, né? Porque eu sempre gostei de animal, essas coisas assim, até hoje eu gosto, né? Sim. E eu falei assim, não, vou ir para esse lado. Tanto que quando eu entrei no ensino médio, já tinha faculdade pensada, já tinha cidade para ir, essas coisas assim. Aí, um belo dia... A maldade, velho. Um belo dia, conversando com esse cidadão, eu falei assim, eu quero fazer... Nessas conversas, né? Tipo, o que você vai fazer da vida, não sei o quê. Eu falei assim, eu quero trabalhar com animais, né? Eu gosto de animais de médio porte, assim, grande porte, essas coisas assim que seria legal trabalhar. Aí ele parou, pensou, você vai tirar a barriga d'água de cavalo? E nesse momento, como eu já tava no Senai, eu mudei de área, né? Oh, meu Deus. Porque assim, até onde eu lembro lá pro ensino médio, acho que até o finalzinho do primeiro ano, eu tinha plena convicção que ia seguir pro ramo da biologia e nada tirava da minha cabeça. Era bonito de ver a convicção. Eu gostava, estudava tudo, assim. Tem temas que a gente não gosta, é claro que... talvez até a gente fale disso mais pra frente, mas nem tudo que a gente vai trabalhar a gente acaba gostando realmente, né? Sim. Mas a gente entende que, de novo, a gente tem o objetivo de alguma coisa ali, de trabalhar em uma certa área, a gente sabe que algumas coisas que a gente não gosta, a gente vai ter que passar também. E nesse meio de caminho aí, eu já tomei essa de direita aí, fiquei meio zonzo. Falei assim, para pra pensar, tirar a barriga de cavalo, não vai ser legal mesmo, não. E como já tava no Senai, que nem você falou, a gente já tava descobrindo coisas novas, assim, praticamente tudo é novidade, assim, né? Quando a gente vai para uma escola técnica, por exemplo, ou fazer algum curso diferente, a gente tem um leque muito maior, assim, de possibilidades. E ali, no curso de mecânica, tendo uma matéria só de elétrica, eu falei assim, não, eu gosto de elétrica. Eu falo assim, não, mecânica legal, tudo mais, mas eu quero entender mais sobre elétrica. Fiquei mais curioso, não sei se na época por ser só uma matéria, né, e acaba por ali. Nossa, E o resto todo sobre mecânica, até porque o curso era voltado sobre mecânica. Atiçou a curiosidade, né, que foi na onde me levou a fazer o curso de técnico lá de eletroeletrônica, e daí engrenou já na engenharia direta, né. Que, no caso, que nem eu falei no começo, eu já estava com cidade, faculdade pensada,
Eu só troquei a faculdade de lado, porque a cidade continua a mesma. Que na época eu tava pensando em prestar o vestibular para o EPG. Falei assim, não, já tá ali, é engenharia. Tem engenharia eletrônica na UTFPR que na mesma cidade. Vai ali. Nem pensei 2 vezes. Aí acabou dando certo, né, de passar. E volta mais uma vez nessa de acaba mudando o propósito da gente. E a gente vai insistir naquilo. Fazer o que precisa, no meu caso, além do ensino médio, do técnico, fazendo cursinho também, pré-vestibular, acabou dando certo de entrar na faculdade. E... Bom... Foi um resumo. Foi uma maratona, da hora, foi uma maratona ali também. E para registro, né? Me desculpa aí do comentário, né? Agora nesse exato momento eu podia estar trabalhando no zoológico. A gente zoou porque ele ficou tirando sarro que eu fiz esse comentário um bom tempo, né? Daí agora tá compartilhada. Mas... Está salvo em todos os registros da Interwebs aí. Que bênção. Mas assim, seria muito interessante se todo mundo tivesse acho que a palavra chance mesmo, né? De ver uma gama maior de profissões. Sim. Mais do que alguém falar. Porque é diferente, sei lá, deixa eu pensar. A gente na sala de aula, pessoal, vou trazer um jornalista para vir aqui contar para vocês como é que é a profissão dele no dia a dia. É legal. Mas mais legal ainda é você ver o processo, porque daí que encanta. Eu comentei lá da feira de máquinas e ferramentas, que eu fiquei maravilhado, vendo, né, quantas evoluções do que a gente já fazia e aí você vê, caramba, tem outros graus, entende? Porque como a gente era novo na área, né, o processo do Senai, na verdade, foi no meu caso, foi ao acaso. Sim. Eu queria fazer algum curso, daí eu vi a Senai e eu vou fazer. Né, porque eu não tinha conhecimento. Sim. Talvez se de repente já no fundamental eu tivesse sido inserido, né? Tipo, tem essas profissões, que tal você dar uma olhada, né? Talvez eu já fosse pro Senai com essa visão, não, vou estudar mecânica porque é mecânica que eu quero fazer. Sim. Demorou bastante para eu definir um propósito e daí traçar os objetivos, né? Mas eu achei legal porque de uma experiência excelente do Senai, você já pensou numa profissão para seguir. Sim. E também conseguiu formado, né? Como engenheiro. E volta naquilo de quando a gente tem esse propósito, essa convicção, a gente acaba passando pelas dificuldades que são inerentes ali. Até porque se fosse fácil, seria muito comum e não ia fazer diferença, vamos dizer assim. Não teria a mesma relevância que tem, eu acho. Né? Sim. Eu imagino que se todo mundo fosse engenheiro, ninguém precisava ser engenheiro, sabe? Assim como todas as profissões. Se todo mundo fosse médico, o que seriam os cozinheiros, né? Vai mais ou menos nesse lado também. Tem que existir essa diversificação. E... Até perdi o que eu ia falar. Lembrei. Lembrou? Boa. E a gente acaba, quando a gente tem essa convicção, né, de poder enfrentar tudo aquilo que é inerente ao processo de chegar lá, no meu caso, a me formar em engenharia. Que não sei se mais alguém tá nesse começo de faculdade ou já se formou, mas se conhece alguém vai conseguir confirmar. Você pode ser o melhor aluno que tem no ensino médio, que não era meu caso. Você pode ser o cara, tipo, não, eu sei matemática, eu sei física, pode perguntar o que for, não sei o que. Domino. Não, eu dou aula pro professor, se quiser. Eu falo assim, não, senta aí que hoje é comigo. Se ele tiver uma gripe, deixa comigo. Então. Você chega numa aula de cálculo. Depois que o professor falou o nome dele, você não entende mais nada. E às vezes nem o nome do professor você entende, porque volta e meia tem um professor estrangeiro que a pronúncia é meio difícil e na primeira você não pega, você tem que perguntar de novo. Nossa, meu Deus. Chega a primeira prova de cálculo, é até bonito de ver. A gente costumava brincar na época da faculdade, que no caso, lá na UTFPR são os cursos mais de exatas, né? Então basicamente tudo voltado para engenharia e ciências da computação. São poucos cursos, se for parar pra ver. E mesmo assim tinha um volume grande de gente. Sim. Só que era engraçado, porque, por exemplo, tinha lá a fila pro restaurante universitário, o famoso RU.
Muito famoso. De liça, comida por R$2,50. Excepcional. Aí, volta e meia, tinha uma fila quilométrica ali. Parecia que tava tendo show de alguém. Nossa, legal. E era engraçado, porque isso no começo do semestre. Você sabia que foi a primeira prova de cálculo quando aquela fila caía pela metade? Porque ali metade já largava a mão. Era engraçado de ver. Nossa, caramba, bem isso. Já desiste, já era. E não é exagero falar, não sei se ainda é assim, mas de 40, 45 que começam, às vezes da mesma turma, tá? Formando junto. Forma 3, 4. É claro, alguns vão formar um pouco depois, que foi o meu caso também, né? Uhum. Mas, tipo, é muito difícil todos os que começam terminarem também. Não só porque o curso é difícil, mas porque volta naquele caso, tipo, a pessoa, a partir de certo ponto, fala assim, não é isso aqui que eu quero pra minha vida. Que já aconteceu também várias vezes, conversando com o pessoal lá. Tipo, a pessoa fala assim, muito comum. Vixe. Eu comecei, às vezes até gente que se forma, né? Acaba se formando, até o final, o curso, pra daí depois falar assim, não é isso que eu quero pra minha vida, eu vou trabalhar com uma área que não tem tanto a ver assim, às vezes tem um pouco, às vezes não, às vezes muda completamente, varia bastante. E que, de novo, é um pouco do meu caso, tipo, o que eu trabalho hoje em dia é próximo de elétrica, mas é uma coisa que é combinada com mecânica também. Então acaba as duas coisas caminhando um pouco juntas ali, mas, tipo, foge praticamente 80% do que eu estudei, entre aspas, assim. Porque assim, na verdade, a melhor profissão é aquela que você se identifica com ela, né? Exatamente. Então, de repente, e é por isso que é importante você se entender. Há pessoas que falam assim, meu sonho é trabalhar num escritório que tem ar-condicionado, que o cafezinho é ali, que o banheiro é ali, tá tudo acessível. Nossa, meu sonho. E tem pessoas que, se eu definir esse cenário, a pessoa vai falar, você tá maluco. Se eu fico 10 minutos num lugar desse, eu já saio pela janela. Olha lá, tá vendo? Então, se você já tem essa definição, determinada profissão é assim, assim, assim um ambiente, o diário ali, o cotidiano. E se não te agrada, já dá pra ver que você pode até se formar, que é o exemplo que você deu, mas você não vai querer exercer. Exatamente. Porque você não se identifica com o ônus, o bônus, né, digamos assim, que tem determinada profissão. Definido esse objetivo, fica mais fácil de você conseguir o seu propósito, né? Sim. Digamos assim. E é muito isso, né, de você, ao longo da vida, ir entendendo esse propósito. E, de novo, não é só sobre profissão. É claro, tipo, acaba tomando uma porcentagem grande do dia da gente, assim. Mas não é só sobre isso. Porque, que nem no meu caso, eu não fiz engenharia pela profissão em si. Eu fiz pelo que ela proporcionava de, tipo, você vai ter contato com automação, você vai ter contato com elétrica de alta potência, de baixa potência, microcontrolador. Toda essa coisa tecnológica, esses cacarecos que tem por aí. Esses nomes bonitos. Tudo isso era coisa que eu tinha curiosidade de entender. Não só pela engenharia em si, tipo, você se formou, agora você é engenheiro. Até porque, tipo, o povo fala, eu nem... É a humildade pra dele. Pra mim, chover pra cima, chover pra baixo... Menina inteligente. Eu gosto de entender como que as coisas funcionam, fazer elas funcionar se não tá funcionando. E é isso, sabe? E... às vezes, no caso, né, o objetivo da pessoa pode girar muito em torno disso, né? De fazer alguma coisa só porque às vezes tem curiosidade da área, entendeu ali e tá, minha vida vai girar em torno de outra coisa. Ou então, eu vou fazer uma coisa que me proporcione um trabalho remoto, por exemplo, porque eu quero ficar mais tempo em casa, quero passar mais tempo com a família, quero fugir de trânsito, quero, sei lá, o que mais que poderia ser um exemplo? Ter que você vai presenciar algumas vezes. O conforto da casa ali, sim, né? Sim. A pandemia ensinou muito isso no sentido de que muita coisa ela pode não ser presencial, assim, não é obrigatório que você esteja no escritório ali das 8 às 5 todo dia.
Dá pra você fazer seu trabalho todo regradinho ali de casa, né? E tem também as pessoas que gostam. Sim. Eu conheço várias que falam, eu prefiro ir trabalhar presencial. Eu gosto desse contato humano ali, né? Exatamente. É uma pessoa que, pra ela, o ápice do dia é chegar de manhã... O ápice do dia dela é chegar de manhã, contar o que fez no fim de semana, tomando um cafezinho ali, conversar sobre, sei lá, um jogo que teve no dia anterior, perguntar o que a pessoa vai fazer no fim de semana, ir lá, trabalha um pouco, volta, toma outro cafezinho, e assim, ir levando. Esse contato, às vezes, é o primordial para várias pessoas, independente da profissão que ela esteja exercendo. Tipo, às vezes a pessoa, esse tipo de pessoa que quer estar em contato, se ela estivesse trabalhando, sei lá, de mecânica ou num escritório ou, sei lá, chuta alguma outra coisa aí. Enfermagem, astronauta. Né? Se tivesse uma pessoa para ela conversar, já tava ótimo, sabe? De novo, vai muito do que é o propósito da pessoa. Vai. E é muito bonito também aquelas profissões que é para cuidar de pessoas também. Sim. Sei lá, enfermagem, medicina, né? Inclusive grandiosos profissionais tem em Brasil afora, né? Parabéns aos médicos. Não é? E ao mesmo tempo enfermeiros guerreiros, meu Deus do céu. Profissionais da saúde de todas as categorias. Não, é impressionante. Eu acho muito bonito. Sim. Eu também gostava das aulas de biologia, né? Apesar de ter feito o comentário, mas apesar eu também... de não gostar muito de cavalo. Eu fiz aquele comentário, mas eu gosto. E é uma profissão é uma profissão desafiadora, porque ao mesmo tempo que eu acho legal, eu acho que não é o meu perfil, sabe? Uhum. Determinadas situações ali que você precisa encarar no dia a dia não vai muito assim com o que eu vejo pra mim, sabe? Sim. E nessa, dá pra falar um pouco de mim, nessa de se descobrir, já tentei algumas coisas, né? Então, comentamos lá, mecânica, primeira profissão da vida, aí de repente eu fui fazer, qual que era? Deixa eu me recordar. Engenharia civil. Porque faz pouco tempo, mas a memória, né? Mas que você é uma pessoa de muitas vertentes, assim, né? Então... não, eu contando aqui, vocês vão ver. Então, depois eu fui trabalhar, verdade, trabalhei na atriz, verdade. Então, nessa de se descobrir, eu tava na mecânica e depois eu fui pra logística. Não. Aprendiz no ano seguinte. 2011 mecânica, 2012 eu fui trabalhar na empresa aqui. Foi para logística, né? Logística. Logo em seguida já foi para outra área, que daí você começou TI, né? Aí eu fui fazer técnico em informática. Né? Porque... Tudo faz sentido no final das contas, né? Ou não. Só que por ter feito muita coisa assim diferente, eu absorvi bem tudo, só que depois você pensa, tá, e agora, né? Porque quando eu terminei o TI, daí já era finalizando o ensino médio, né? Que daí é aquele momento, fala, tá, acabou o médio, e agora? Aí foi nesse onde momento que foi pra engenharia civil. E na época a resposta estava fresca aqui, ó. Por que você escolheu engenharia? Não, eu escolhi engenharia porque é uma profissão honrosa, uma profissão grandiosa, né? Um nome de peso, falar eu sou engenheiro. Civil ainda, que é uma da... Eu acredito... É que assim, não existe muito essa, tipo, tal profissão é melhor do que outra e não sei o quê. Mas acho que engenharia civil é uma das que mais tem nome, assim, né? É mais conhecida, eu acho, né? Isso. Porque você bate o olho e você sabe o que a pessoa faz. Isso. Você bate o olho em mim e você não sabe o que eu faço. Mas vocês entendem? É essa questão. Na época fazia total sentido pra mim. Tipo, não, eu sou engenheiro civil. E você vê, assim, a pessoa que tá escutando eu falar isso. Nossa, que da hora. Infelizmente foi nessa linha que eu fui, né? Aí eu não me preocupei muito com ali os percalços, né? Uhum. E a questão de lidar com frustrações que a gente falou no início é isso. Porque quando o seu objetivo é bem definido rumo ao propósito, tudo que for acontecendo que supostamente desmotive, você vai transpor. Sim. Porque tá tudo bem definido. Então, de repente, eu me vi numa situação assim que, caramba, eu acho que não é bem o que eu queria. Mas eu fui tão longe, a gente foi morar em São Carlos, né?
eu pensei, mas e aí, né? Não tem como eu, de repente, eu largar. E se eu sair daqui, eu vou fazer o quê, né? Aí começou a dar muitos nós na cabeça, né? Foi uma época, assim, bem conturbada, psicologicamente falando. E você ter que recomeçar, que é o que você falou, é desafiador. Não é fácil. Mas vale a pena. Vale a pena demais. Sim. Porque eu não conseguia largar, eu queria insistir até o final, ainda fiquei 2 anos lá. E daí eis que... Eu não vou lembrar agora porquê, mas a nossa turma, ela conseguiu uma consulta, todos nós, com um psicólogo, né? Aí o tema, o que você precisasse ali, era 1 dia gratuitamente. Aí eu marquei a minha, falei, vou querer isso aí. Saindo de lá, o psicólogo se internou, né? E eu nunca tinha passado, né? Aí, de repente, aí foi online e tal, tava lá em casa, ainda bem que eu tava sozinho, né? Porque ninguém ia entender nada, né? Falei, que esse moleque tá falando com quem, né? Eu internet também. Aí eu fui contando, falei, tá difícil aqui e tal, eu tô achando que... Acho que eu errei de propósito aí. De propósito. Sabe? E daí ela foi conversando, foi tentando, né, pegar algumas coisas, algumas pontas soltas que eu possa ter deixado, até para tentar me ajudar a reencaminhar. E daí, conversando com ela, eu me senti motivada. Tá, então acho que eu vou criar coragem e vou sair. E conversei, meus pais foram também comigo, conversei com eles e de repente eu optei, né, por encerrar, tranquei a matrícula e tal. E voltamos. Rapaz, esse processo de voltar e todo mundo é um baque, né? Mas você já acabou, mas não, parece que faz pouco tempo que você foi. Aí você tem que contar, não, sabe o que é, né? Não foi fácil, mas você me ajudou muito, inclusive, a prosseguir, né? E daí, o que eu fiz? Foi pra logística. Uma antes. Eu fui fazer elétrica. É mesmo, né? Verdade. Você foi fazer o curso de eletroeletrônica. Aí eu fechei o pacote, né? Ele já tinha feito logo depois de fazer o de mecânica. Aí faltava eu. Você entendeu? Foi tudo caso pensado. Entendeu? Você foi logo depois. Uns bons anos depois. Acabei conhecendo professores e assim... Por mais que eu fiz coisas muito vastas... Tudo foi bom porque no trajeto ali dos cursos eu sempre tive bons instrutores. Sim. Lá na mecânica que a gente fez, o mesmo professor Juraci, que a gente comentou no último episódio, me deu muitas dicas, muitas instruções que depois eu fui compreendendo melhor. Naquela época Sim. Era tudo muito cru para mim, então algumas coisas eu não compreendia. Foi fazer sentido depois. Acho que pra você também, né? Com certeza, é uma questão de maturidade mesmo, né? Porque, que nem você comentou, você foi pra engenharia, mas não conhecia os percalços. E é muito aquilo, tipo, por mais que viesse alguma pessoa e falasse, não, engenharia é uma profissão legal, ganha bem, é reconhecido, mas você é uma profissão que é difícil, você tem muita responsabilidade. Durante a graduação você vai sofrer bastante por conta das matérias serem complicadas, serem complexas, porque exige isso mesmo, né? Querendo ou não, você vai estar sendo responsabilidade por projetos que, se forem mal executados, você pode levar a vida de alguém. E é claro, tipo, uma boa parte das profissões é muito isso, mas a engenharia, ela acaba tendo essa responsabilidade massiva, né? Massiva. Então, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado mesmo, né? E naquela época que você comentou, faltava maturidade porque a gente não tinha esse conhecimento de vida. É coisa que a gente só vai ver quando a gente vive mesmo. Uhum. E vivendo isso, isso por si só já é um aprendizado muito bom. É uma coisa que vai amadurecendo a gente. Por mais que alguém fala assim, mas você começou várias coisas e não terminou, mas a pessoa às vezes não percebe o quanto aquilo te ensinou. O quanto aquilo te forçou a amadurecer, te ensinando que você seguindo por esse caminho, você tem plenas capacidades de terminar, mas você não vai ser feliz se você terminar e exercer essa profissão. Ou fazer e seguir a vida desse jeito. Não é pra você? Volta e começa de novo. E daí, muito disso de você entender o propósito do que você tem pra sua vida, também é entender que com a mesma coragem que às vezes você começa alguma coisa, você tem que terminar. Porque muito gira em torno de ciclos também, né? Sim. Um pouco antes
de eu sair da última empresa que eu estava trabalhando e começar a estudar, para daí, agora, né, começando a trabalhar de fato no ramo que eu gostaria de trabalhar, que eu ao longo do tempo fui descobrindo que eu gostaria, que é o automobilismo, foi uma decisão que eu demorei muito tempo pensando naquela, tipo, não, ainda falta alguma coisa, mesmo trabalhando na área. E ali eu já tinha uma carreira que eu poderia consolidar, mas eu tive que, entre aspas, abrir mão daquilo. Falei assim, não é isso que eu quero, vou voltar a estudar, me planejei para isso e agora eu tô começando no automobilismo. E é muito essa coragem de você, com a mesma convicção que você começou uma caminhada, aquela energia, aquela vontade de chegar no ápice ali, é a mesma coragem que você às vezes precisa ter para falar assim, não, por mais que eu tenha percorrido esse caminho por tanto tempo, passado por tantas coisas, talvez isso não seja para mim. Talvez eu tenha que parar, voltar uns 2 ou 3 passos, refletir um pouco mais, e já com essa maturidade, né? Porque, querendo ou não, a gente sempre leva as experiências pra gente, né? Com certeza. Com essa maturidade mesmo, né? Uhum. Seguir de novo. Um olhar bem mais maduro, né? Exatamente. Com certeza. E acaba que esse é meio que o propósito da vida, né? Quando a gente nasce, a gente não sabe o que é o mundo. A gente vai aprendendo a andar, vai aprendendo a falar, vai aprendendo cada coisa ali ao seu tempo. E conforme a gente vai ficando mais velho, nada disso muda, né? A gente vai errar, vai acertar algumas coisas não vão sair exatamente do jeito que a gente quer, mas a gente vai ver que era o jeito necessário de acontecer determinada situação. E só depois de um tempo a gente fala, por isso que aquilo foi daquele jeito. E é muito isso. E coisas que se aprendem no processo. Isso exatamente. É muito importante. Não ter medo. Uhum. Rapaz, as pessoas às vezes não têm noção de quão é importante entender esse tópico. Não ter medo. Às vezes não é nem questão de ter medo, eu acho, sabe? Eu acho que é mais questão de você... Que o medo ele sempre vai existir. Querendo ou não, ele é uma ferramenta que ela já é intrínseca assim da gente. Ela é meio que uma ferramenta de defesa. Mas vai muito da coragem de você superar esse medo dependendo do momento. Porque, claro, uma pessoa sem medo, ela corre um sério risco de entrar na frente de um ônibus e, né? Porque, assim, não, eu sou corajoso, vou atravessar isso daqui. Sim. Já era. Cancela o CPF. Problemas resolvidos. Mas muito mais ter essa coragem de analisar que alguma coisa você vai ter que mudar. Por mais que você esteja numa zona de conforto, por exemplo, se você estiver infeliz, você vai ter que ter a coragem de sair daquele lugar. É mais nesse sentido de coragem mesmo. Muito correta a sua colocação, né? Que se reinventar, se redescobrir, faz parte também. Uhum. Não tem problema você já ter percorrido um longo trajeto e ver que de repente não é o que você queria e começar do zero em outra coisa totalmente diferente, né? Uhum. E eu acho que dá um pouquinho de propriedade para poder falar sobre isso. Com certeza. Porque quando eu recomecei na logística, que daí, né, foi a última que eu fiz, aí eu já tinha todos esses conhecimentos, experiências, conversas mais fresco na cabeça, né? Uhum. E uma visão mais madura. Então, por exemplo, no dia a dia lá, por eu ter feito TI, muita coisa eu consegui automatizar. E ajudei muita gente nas empresas por onde eu passei que talvez não tinha conhecimento, por exemplo, de Excel tão aprofundado, me ajudou bastante. E para resolver problemas que muitas vezes você nem imaginou que você teria, e você sabe resolver meio que... Cara, não sei como que eu sei resolver isso, mas eu sei. Que nem, por exemplo, eu lembro do episódio quando você estava indo trabalhar, seu carro quebrou, você foi lá e engatou o carro na mão. Foi. Caramba, é uma verdade. Coisa assim que é um conhecimento que você pensa, tá, eu fiz mecânica lá atrás, eu nem exerço, não sei o que, mas ali no meu interior tem alguma coisinha gravada. E meio que na intuição você vai lá, faz alguma coisa, ao invés de, no seu caso, você poderia muito bem ficar lá esperando, ou pegar um ônibus e ir embora, largar o carro lá. Você foi lá, deu um jeitinho ali, engatou a marcha, ó.
Nossa, esse exemplo foi muito bom. Eu tenho certeza que você só fez isso porque tava na hora de ir embora. Porque se fosse pra isso, você tava lá até hoje, né? Eu tinha ficado lá o carro. Nossa, que exemplo maravilhoso. Cara, um dia inteiro de serviço. Eu cansado. Sabe quando você já vai assim e fala, ai, nossa, eu vou chegar em casa, eu vou dormir com tanta vontade. Aí, de repente, passei a lombada assim, engatei a mar normal. Na hora que eu fui passar pra próxima, cadê o câmbio? Subiu, ficou bobo aqui. Falei, não, isso não tá acontecendo na hora de eu ir embora. Não pode ser. Aquela vontade de ir embora, você pensa assim, não, nem que eu amarre esse carro nas costas, mas eu chego em casa Porque hoje. eu queria que você visse a minha reação. Tipo assim, eu fiquei com raiva por estar passando por aquilo. Eu falei, não, eu ficar aqui? Puxei o freio de mão, abri aquele capô, falei, não sei nem do que eu vou fazer aqui, mas eu vou embora daqui. Aí desentortou a rebimboca da perafuseta ali e pau no gato. Cara, engatei a terceira lá ali, manual, literalmente manual ali, falei, vou embora. Era uma subidinha, falei, não quer saber, o carro vai subir, vai dar certo. Eu tinha convicção, sabe, eu vou chegar em casa. E cheguei, né, assim... Coitado do carro, mas cheguei, né? Depois arrumou e tal. Mas é isso, você vê ali a situação, você fala, tem jeito. Exato. Tem jeito, né? E é muito essa questão de amadurecer. Porque, às vezes, o que pro Elielson de, sei lá, 10 anos atrás, seria um problema que seria insolúvel. Totalmente, né? Insolúvel é uma coisa que não se dissolve, né, na verdade. Mas que não teria solução. Você ia só, tipo, virar as costas e falar, não tem o que fazer. Você foi lá e resolveu. E é muito isso. Às vezes a gente acaba acumulando conhecimento que algum dia a gente vai usar. Sim. A gente não sabe a hora, o lugar, mas acaba sendo útil em algum momento. Nossa, de fato. Já arrumei umas tomadas aqui em casa. Então. E fiquei mó feliz. Nossa, super comemorei. A casa não pegou fogo. Ei, porque eu tinha plena certeza do que eu tava fazendo, né? Exatamente. Liga a disjuntura aqui mesmo. Não queimou, né? É isso aí. O bom é que no pior dos casos, se você errar alguma coisa em elétrica, você ganha uma vela, né? A iluminação tá garantida. Tem coisa que se você errar, bate uma foto ali de vez em quando, né? Olha, acho que deu pra falar alguns bons exemplos então. de propósito, de objetivos. Já... Verdade, tem uma coisa legal também que a gente pode colocar. Tem muitos filmes motivacionais. Você ia pra esse lado já também? Você ia falar sobre isso? Porque eu tava olhando aqui no cronômetro aqui. Tá com 52 minutos pra gravar o áudio. 52? Minutos. Caramba. Oh, que beleza. Aí eu já tava pensando como que eu ia cortar você pra gente encerrar, né? Porque... Mas é um bom... Não, dá pra finalizar então dessa forma. Mas... É coisa que o produtor de Senhor dos Anéis olha assim e falou, dá uma segurada. Mas tem muito filme, e aí acho que você conhece até alguns mais do que eu, mas que te motiva. Você vê ali a pessoa passando dificuldade, passando perrengue. Exatamente. E no fim ela consegue. Acho que o que você comentou comigo esses dias foi o Desafiando Gigantes, né? Foi, se eu não me engano. E tantos outros, né? Sim. E no caso, já indo pra esse lado, né? Uma coisa assim que a gente acaba não conhecendo muito a fundo muitas coisas e acaba se frustrando por justamente não conhecer. E é legal quando a gente tem esse olhar, quando a gente vai assistir um filme, por exemplo, que, de novo, a gente acumula esse conhecimento pra gente, sabendo que a vida não é só, tipo, um mar de rosas. Tem os espinhos também. E se a gente olha com um olhar um pouco mais crítico, mais querendo aprender com os filmes, até com desenho você consegue aprender. Sim, nossa. Um podcast que eu escuto do André, do Um Motivo lá, e um amigo dele, o Diogo, chama Flávio. Inclusive, um abraço, se um dia você ver isso. É isso aí, um abraço aí pra ele. Um abraço pro maior podcast da podosfera. Muito bom, filho. Que isso, hein? Você viu? Que voz potente. Você viu? De vez em quando a gente consegue uma voz de locutor. É isso aí. É o carro da rua. Então... Voltando. Não sei pra onde. Esqueci o que eu ia falar. Era do podcast que você assiste diariamente, que daí
Deve ter alguma coisa ali que te lembrou de motivação. Mas era antes. Eu falei do filme Desafiando o Gigante, Sim. e daí você falou do podcast. Eu já me perdi. Já era, acabou. Já acabou. É isso aí, pessoal. Mas, só pra concluir a questão do filme, se eu lembrar, eu lembro. Mas a gente acaba podendo observar em desenho, em série, alguma coisa assim, alguma coisa que te acumula conhecimento que é intrínseco da tua vida. Você tem um olhar um pouco mais... Ah, lembrei. Os filmes da Pixar. Você vai assistir um Toy Story, por exemplo, uma criança vai achar bonitinho os brinquedinhos se mexendo, tal, não sei o quê. E, no caso, em alguns filmes do Toy Story, você vai ver muito sobre a questão do abandono, muitas vezes do descaso em alguns momentos, né? No caso, por exemplo, no primeiro Toy Story lá, tinha os dois vizinhos, o Sid e o Andy, um arrebentava com os brinquedos, o outro cuidava como se, né? Puxa. Fosse obra de museu ali, brincava tudo certinho e tal. E, sei lá, tem a questão da amizade, tem a questão de você poder reconhecer diferenças, tipo, você entender o contexto que você inseria. No caso do Buzz, tipo, ele achava que ele era uma coisa, na verdade ele era outra, né? São várias vertentes que você consegue ver. Isso num filme de criança. E no caso aqui, um exemplo que eu trouxe, que ele fala isso de uma forma um pouco mais direta, né? São, no caso, 2 exemplos. O filme do... Esqueci o nome do ator. Qual filme? Arremessando Alto, que tem o Adam Sandler. Lembrei. O filme Arremessando Alto e um anime que chama Hajime no Ippo. Não tem tradução para português e também é só legendado o anime. O SSD tá bom. Então. Que ambos eles vão falar, no caso, um vai falar sobre basquete, o outro vai falar sobre boxe, mas 2 pessoas ali que, no caso ele é um caçador de talentos, ele não acha pessoas para repor o time, e ele acaba achando uma pessoa que ele fala assim, não, esse cara aqui eu posso apostar minhas fichas. Ele acaba sendo recusado pelo conselho lá do time, e ele, por conta dessa convicção, ele acaba bancando o cara. Fala assim, não, ele mente pro cara, ela fala assim, não, o time lá vai bancar você, não sei o que, você vai fazer uma peneira, não sei o que e tal. E na verdade ele que tava bancando. Pra daí, no desenrolar da história, ele acabar fazendo os testes e tudo mais. E no caso, se ele vai virar jogador ou não, daí história. São coisas que vai acontecer do filme. E no caso do filme do Ippo, que é o nome do personagem principal, ele é um estudante que sofria bullying. E num determinado momento, um boxeador, enquanto ele estava apanhando debaixo de uma ponte lá, aparece, bate no povo lá. O cara fica impressionado e começa a querer entender aquilo. Mas não com uma forma de tipo, não, eu quero ser igual a esse cara para eu poder ser agressivo também e ninguém vai mexer comigo. Ele se interessa pelo esporte em si. E a partir daquele momento ele começa a treinar, praticar e ir atrás daquilo, apanha até umas horas também, porque uma pessoa que é um novato ali de 16 anos contra pessoas que às vezes desde criança já treinavam, né? Pessoas assim, né? Do desenho. Mas você entende muito essa questão de, tipo, tá, ele entendeu o que ele quer pra vida dele, gostou daquilo, pra ele, cara, nada mais importa, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance e um pouco mais. Treinava mesmo depois de trabalhar o dia inteiro, mesmo depois de estudar. Às vezes já estava exausto ali, já tinha apanhado um monte, tava lá treinando no dia seguinte de novo. Não conseguia correr acompanhando o resto do povo, mas insistia, sabe? Bora. E é muito essa questão que muitos filmes trazem, né? Filmes, séries, desenho, livro, dessa perseverança que você tem quando você tem um propósito, né? E é assim que a gente tem que seguir. Se a gente tem algum objetivo que a gente quer alcançar, algum patamar que seja ele mais alto ou menor, você tem que fazer aquilo com todas as forças que você é capaz de pôr ali pra fora, né? De exercer. Caramba, muito bom. E entender também que você não consegue fazer tudo sozinho. Sim. Você sempre precisa de um mentor, pelo menos, né? Fazer os seus intercâmbios ali também, acho que é a palavra, né? Pessoas que vão te ajudar
no trajeto. Exatamente. É muito importante essa compreensão, né? Acho que foi da hora. Nossa, não, rendeu. Eu fiquei pensando, né? Você mandou propósito. A gente vai... Na minha cabeça. Propósito. Definição, o que é propósito pra gente? Dá os exemplos, fim de papo. 15 minutos. Deu 1 hora. É que sabe o que é? O papo tava aqui bom, aí deu na telha de continuando, né? Rapaz. Aí eu quero reafirmar, eu tô adorando essa experiência nova. Mas... Já virou minha rotina já, assim, no melhor sentido da palavra, de vir aqui, de falar, que olha, muito legal, muito legal. Provavelmente uns 3 desistiu no caminho. Olha esse povo aí, pelo amor de Deus. Já largou a mão. Mas é isso. Eu acho que o que a gente tinha pra falar, a gente falou até um pouco mais já, né? Nossa, deu pra desenrolar bem. E, bom, se gostou do episódio aí, considera deixar um comentário pra gente. Conta, sei lá, os propósitos que você tem ou pretende fazer, exercer na vida, assim, ou alguma coisa que talvez você tentou, não deu muito certo. E também sugestão pros próximos, né? Quem sabe... Até porque, pra ter ideia, não é muito bom, não. Quem sabe alguém comente alguma história também, se a pessoa se sentir à vontade para tal. Se for interessante, a gente pode até trazer aqui, né? Porque a gente já contou um pouco da nossa, já se expôs, né? Então, um pouquinho. Só falta CPF e endereço, né? Mas muito bom compartilhar ideias. Sejam sempre bem-vindos aí no canal. E vai ter mais episódio também. Pelo menos mais um. Ou será que não? Com certeza. Então é isso. E assim que acaba? Assim que acaba. Tchau. Valeu.